Vando, eu não sei, vou deixar ali aparecer o vermelho. Pronto, muito bem. Olá, gente, boa tarde, seja todo mundo bem-vindo. Estamos aqui para construirmos juntos mais uma aula nossa. Eu quero começar dando os parabéns para esse grupo que na sexta-feira última se dedicou tanto, né? Ficou tão focado ali estudando, e os primeiros tiveram dificuldade de acompanhar a resolução da atividade, mas as últimas pessoas já apresentaram a atividade resolvida outra vez, né, reformulada, e com acertos, o que significa dizer que conseguiram compreender o que eu estava explicando para os primeiros, né, os últimos puderam compreender, e é essa a ideia dos nossos encontros de centro de aprendizagem, né, ou então, como nós fizemos, entre aspas, de recuperação, né, é que as primeiras pessoas acompanhem o que eu estou ali reorientando, resolvendo junto, e que a terceira, quarta, quinta pessoa já ouviu 3, 4 vezes a mesma coisa, então ela só faz resolver, mostrar a atividade ou tirar as dúvidas, como foi o caso de algumas pessoas. E só fizeram perguntar, está ok, está ok, estava tudo ok, a última pessoa, né? E o penúltimo também, eu acho, foi bem legal. Deixa eu perguntar se vocês estão me ouvindo direitinho. Estão ouvindo direitinho? Pode responder aí no chat, por favor. Pronto, legal. Então, como de costume, eu vou apresentar agora um material para vocês, a nossa aula de sequência injuntiva, né? De quando eu tenho um todo que eu divido em partes, cada parte funcionando como orientação, e o todo me dá a orientação de como fazer algo, né? Que foi o que nós vimos como sequência injuntiva, que aparece em uma receita de bolo, em um manual de instruções, em uma bula de remédio. E nós vimos, por o exemplo que nós trabalhamos bastante, foi na prova do Enem. Ainda hoje, num próximo vídeo que nós vamos gravar, eu vou trabalhar com vocês uma proposta de redação textual para que vocês construam um texto argumentativo, que não vai ser assim do nível do Enem, um tema mais capcioso, né, para você discutir. Eu vou pedir uma coisa pessoal, né, o tema do que nós queremos para a nossa vida quando nós estivermos aí com 25 anos, porque eu só tenho 22, para quem quiser acreditar. Então, brincadeiras à parte, nós vamos discutir isso porque, olha, turma, numa realidade como a nossa, e que tem uma imensidão de pessoas que são excluídas de escola, outra imensidão que tem uma escola que não oferece o mínimo, que é um professor que dê atenção, que é uma aula, que é um material, e muitos outros que estão realmente marginalizados a ponto de se envolver com práticas criminosas. Não sei se vocês sabem, mas essa ideia de que não tem punição, de que não, o cara faz tudo e nada acontece, ela é uma grande mentira. Na verdade, no nosso país, as pessoas que praticam crime e vivem até depois dos 35 anos é porque foram presas. A maioria morre antes dos 20, morre com 20 e uma pouquinho. Pouquíssimos são aqueles que se envolvem em práticas delinquentes, em práticas criminosas, como, enfim, roubo, como homicídio, como tráfico de drogas, e conseguem sobreviver até os 30 anos ainda envolvido com isso, né? Alguns se envolvem na juventude e acabam escapando e sobrevivem. Alguns acabam demorando, não são mortos, aí acabam sendo presos e também sobrevivem. Então, numa realidade perversa como essa de terceiro mundo que nós estamos inseridos, nós temos o privilégio de poder sonhar e de poder estudar e de sermos, né, alguma coisa de bom para o nosso país, para a economia do nosso país, já é motivo de muito orgulho. Mas eu vou propor lá em outro vídeo, eu vou explicar melhor daqui a pouco, o passo a passo de uma proposta de redação, em que vocês vão dar uma certa viajada imaginativa para poder produzir um texto, falando para uma pessoa de 17 anos o que ela quer para a vida dela quando ela tiver 25. Tá? Mas isso que eu vou mostrar mais à frente, vocês vão fazer levando em conta o que eu vou mostrar nesse vídeo agora e o que nós vimos na nossa aula passada. Tem um passo a passo da proposta de redação, que é uma sequência injuntiva, uma sequência de comandos que, se você obedecer no final, está a redação que vai ter uma tendência a tirar nota máxima, se você obedecendo tudo, dando conta de todos os quesitos, tá? Por enquanto, o que nós vamos ver nesse momento agora, anotem no caderno de vocês, depois dessa revisão, é sequência argumentativa. Sequência argumentativa.
Essa noção de sequência argumentativa ela vai ser complementada por um material que eu vou trabalhar daqui a pouco. Primeiro, eu vou mostrar assim, como é que eu organizo as ideias para eu justificar, para eu explicar, para eu fundamentar aquilo que eu penso. É essa pergunta que vocês é para colocar aí embaixo de sequência argumentativa. Sequência argumentativa. Como justifico uma ideia minha, um pensamento meu, uma compreensão a respeito do mundo? Vocês podem colocar qualquer uma dessas frases. Tá? Como é que eu organizo as ideias de uma maneira que eu justifico que o que eu estou pedindo, que o que eu estou, digamos assim, solicitando, que aquilo que eu acredito é legítimo, é verdadeiro, é aceitável. É isso que nós vamos ver agora. Como é que eu organizo as ideias para eu defender minha compreensão de alguma coisa. Certo? Todo mundo entendeu essa parte introdutória? Sequência argumentativa. Um passo a passo. Um passo a passo. Essa redação que vocês vão produzir, ela não está cadastrada ainda. Ela vai ser mais uma proposta de redação, é da terceira unidade. Então, eu quero que vocês foquem no que eu estou explicando agora, e todas as dúvidas de burocracia, a gente vai ter o segundo momento, conforme eu falei no início da aula, no segundo momento eu vou falar com vocês sobre a proposta e vou justamente tirar todas as dúvidas de burocracia, etc, etc. Por agora, foco no que eu estou refletindo com vocês. Sequência argumentativa, anotem. Organizar as ideias para defender uma compreensão, um entendimento. Certo? Como vocês estudaram complemento nominal, vocês colocam aí o complemento nominal para entendimento, para compreensão. Pode colocar assim, o entendimento para alguma questão da vida, a compreensão para algum tema. Certo? É isso que eu estou pedindo que vocês anotem aí. Estou me demorando na introdução para vocês tomarem nota dessa parte introdutória. Certo? Que levou já 10 minutos. Então, eu vou dedicar cerca de 15 a esse materialzinho aqui, ok? Que eu vou dividir a tela com vocês, certo? Já conseguem ver? Não, ainda está processando. Esse sistema de módulo é muito rápido. Já a primeira unidade já foi, a segunda, ainda não estão com as notas lá, mas já foi também. Agora é a terceira unidade. Então, aqui, olha, sequência argumentativa. Sequência, nós já temos a ideia de sequência na cabeça. É um conjunto de partes, né? Sequência de alguma coisa, um conjunto de partes, um passo a passo, digamos assim, certo? E argumentativa, onde tem argumentativa aqui, vocês anotam para defender uma compreensão de algum tema. Como é que eu defendo alguma coisa que eu estou pedindo? Como é que eu justifico aquilo que eu acredito? Certo? Então, isso é a sequência argumentativa. Vamos observar aqui um primeiro esquema, um esquema bem simples. Esse material vai estar postado ainda hoje, tá? Ele não estava porque eu estava dando uma olhada, revisando para colocar lá o melhor possível para vocês. Se vocês decorarem esse passo a passo que está aí na tela, eu estou parado para vocês lerem mesmo, certo? Observe no esquema seguinte os pontos 1, 2, 3, e como ele organiza um parágrafo em sequência argumentativa, certo? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu coloquei as palavras técnicas porque eu entendo que nós somos obrigados a trabalhar com as palavras técnicas porque elas dão mais precisão, certo? O que vocês, quando vocês quiserem que eu repita alguma coisa, vocês colocam aí o que vocês querem que eu repita, certo? Que aí fica mais fácil de eu repetir. E eu vou repetir quantas vezes for necessário. Então, sequência argumentativa, sequência, um todo que eu posso dividir as partes, certo? Um conjunto que eu identifico os pedaços ali. E argumentativa porque é como se fosse assim, o passo a passo para eu defender aquilo que eu acredito, para eu justificar uma compreensão que eu tenho de algum tema, certo? Como foi que eu coloquei aqui? Defender uma compreensão de um tema,
certo? Eu coloquei DCT, certo? Que é exatamente o que qualquer redação que vocês forem fazer na vida vai exigir de vocês. Se você for fazer uma seleção para trabalhar em qualquer coisa que não tem nem a ver com a formação técnica, qualquer trabalho, é possível que peçam para você escrever uma redação sobre, sei lá, o que você tem de bom a oferecer à empresa, por que você tem a ver com o trabalho, por que você está procurando ocupar aquela vaga que está oferecida. Então, você vai construir um texto argumentativo ali. Se você vai fazer em sequência argumentativa ou não, aí vai depender de quanto você vai se apropriar dessa aula e continuar estudando e praticando para poder aprender isso que eu vou levar vocês a entender agora, certo? Então, turma, olha, sequência é um todo que se divide em parte. Está aqui, olha, parte 1, para vocês entenderem, parte 2 e parte 3, certo? Então, faz de conta que isso aqui seja um parágrafo que você está escrevendo. Quando você vai escrever um texto argumentativo, uma das formas é essa que está na tela e eu vou mostrar outra daqui a pouquinho, certo? Então, você pode começar o seu parágrafo para defender o seu ponto de vista sobre algum tema. Vamos supor, o tema da disseminação de armas como política de segurança pública. Disseminação de armas. Eu vou colocar assim, acesso a armas como política de segurança pública. Esse é o tema, certo? O tema é como se fosse uma pergunta, certo? Será que se eu facilitar o acesso a armas, eu posso transformar isso numa forma de construir a paz social, de as pessoas poderem viver melhor, poderem viver de modo harmônico? Aí vocês me dizem, professor Ciro, mas isso é polêmico. A minha resposta é, você só escreve sequência argumentativa sobre o que é polêmico. O que não é polêmico está no campo, por exemplo, em algum momento da ciência. A ciência, muitas vezes, ela vai polêmica até um certo momento e depois os cientistas fecham questão sobre algo. Por exemplo, a Terra não é plana, a Terra tem uma forma esférica. Também não é redonda, né? Mas ela não é plana, tá? Como se fosse uma laranja, né? É como eu aprendi lá na 4ª série. Então, já houve um tempo em que quem estudava o planeta debatia, discutia se era redondo ou se não era. Mas faz muitos anos que alguém pode até filmar a Terra e ver o movimento dela, e, enfim, ela não é plana, tá? Então, isso não se presta mais ao campo da argumentação nem da demonstração científica. Aqui já foi redondeta, é por aí mesmo. Então, agora, o que não é do campo da demonstração científica, e muitas vezes a própria ciência ela segue polêmica, tem vários cientistas, cada um pensa de um jeito diferente, enfim, aí vai para o plano da argumentação. Você tem uma argumentação lá na ciência e tem uma argumentação do cotidiano. Tá? Então, veja só, quando eu escrevo um parágrafo argumentativo em sequência argumentativa, segundo esse modelo que vocês têm aí em tela, eu posso começar por qualquer coisa dessa. Olha, eu posso começar por um dado, eu posso começar por uma premissa, que é uma verdade, que é aceita inicialmente, certo? Eu posso começar... Eu não entendi exatamente quando o livro lá chama aqui de argumento. Então, como eu não entendi perfeitamente, eu vou dar a minha interpretação. Seria uma ideia aqui, uma frase mais abstrata, uma ideia mais abstrata. Não é um dado, não é uma premissa, como uma verdade assim aceita mais universalmente. É uma ideia que você traz, ou até mesmo uma prova, algo que funciona de prova daquilo que você quer afirmar. Você começa com isso no seu parágrafo. Depois, você faz uma inferência. Anotem o que é inferência. Eu estou demorando com isso na tela, não é à toa. É para vocês poderem copiar essas palavras-chave aí, rapidinho, acompanhando a aula e anotando. É como eu estou imaginando que vocês estão acompanhando. Me ouvindo e anotando. Certo? Asserção de partida. Um dado, uma premissa, um argumento ou uma prova. Algo assim que é contundente daquilo que você quer demonstrar para quem está lhe ouvindo ou para quem está lendo o seu texto. Então, vamos dizer assim, olha, sobre a disseminação de armas
como política de segurança pública. Como eu já li a respeito disso, como eu já houve um momento em que eu me preocupei com essas questões e dava aula de redação e tinha de estudar isso para tratar com meus alunos, então eu posso dizer para vocês assim, olha, como uma asserção de partida. Onde tem asserção aí, coloquem assim, afirmação, certo? Uma afirmação de partida. A primeira frase, digamos assim. A primeira coisa que você diz. Então, eu, Ciro Soares, compreendo que o acesso a armas como política de segurança pública é algo ineficaz, para não dizer prejudicial. Eu vou dizer prejudicial. O acesso a armas como política de segurança pública causa danos à vida. Esse é o meu ponto de vista. Como é que eu posso defender esse meu ponto de vista? Como é que eu posso justificar, tornar aceitável esse meu ponto de vista? Então, na minha sessão de partida, eu posso apresentar um dado, eu posso apresentar uma premissa como se fosse uma verdade muito aceita, né? Aceita universalmente. Eu posso apresentar uma ideia mais abstrata, certo? Eu posso dizer assim, não posso crer, eu não posso aceitar que um instrumento usado para matar possa trazer paz. Então, eu estou tentando trazer uma frase, uma afirmação que convença a pessoa inicialmente, isso é uma verdade, mas e daí? Entenderam aí o que eu estou chamando de argumento, uma ideia mais abstrata? Então, eu posso trazer a seguinte afirmação. Existe um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que traçou um mapa das armas de fogo nas micro-regiões brasileiras. Estou na seção de partida. Esse estudo mostra que cada município que tem mais armas tem mais mortes. Então, eu apresentei aí. O que vocês acham? Isso está mais para uma prova ou para um dado? Eu acho que é mais um dado, sabe? É uma informação aqui, um dado. Então, existe um estudo que mostra que quanto mais armas de fogo tem numa micro-região, mais pessoas morrem ali. Certo? Então, depois dessa minha afirmação inicial, eu venho para uma afirmação de passagem em que eu faço uma inferência. Anote o que é inferência. Inferência, uma informação nova que é estabelecida a partir de informação já apresentada. Inferência. Inferência. Da aula de argumentação é difícil, viu? Eu pensei que ia ser mais rápido e fácil, mas não é. Inferência. 2 pontos. Uma informa. Mas daqui a pouco isso vai ser demonstrado de novo para vocês, sabe? Uma informação nova levantada a partir de uma. Vou colocar assim para ficar mais fácil de entender. Informação já apresentada. Já apresentada. Acho que escrevi tudo certinho. Então, isso é uma inferência. O que eu posso inferir a partir dessa informação? O Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada constatou que quanto mais armas existem numa região, mais pessoas morrem. Uma possível inferência. É impossível alguém se sentir seguro sabendo que o instrumento de morte que gera maior quantidade de pessoas morrendo numa região tem seu acesso facilitado. O tema lá em cima é o acesso a armas como política pública de segurança. Então, eu tenho uma seção de partida, uma informação, um dado de que quanto mais armas, mais mortes, e eu posso chegar a uma inferência que quem sabe disso, quem sabe que quanto mais armas tem, mais morte existe, não vai se sentir seguro sabendo que existem armas circulando em maior quantidade. Qual é a seção de chegada ou a conclusão para defender meu ponto de vista? Facilitar o acesso a armas vai não só aumentar o número de pessoas que vão ser mortas, como vai gerar uma sensação de quebra da paz social, que é justamente isso que é segurança pública. Conseguiram entender o meu exemplo?
Deu para entender? Eu estou fazendo na oralidade, já já a gente vai ler, vai ver na escrita. Então, se você quer pedir ao seu pai R$ 1, você não pode chegar lá e dizer simplesmente, pai, me dê R$ 1. Você tem que chegar e trabalhar para convencer. Mãe, me dê R$ 1, vó, me dê R$ 1. Se você vai pedir o dinheiro a alguém, você tem que pensar, o que eu vou dizer para essa pessoa entender que é legítimo me fornecer isso que eu preciso, né? Então, você pode partir aí de um dado, uma premissa, um argumento, uma prova inicial, vai para uma inferência e chega a uma conclusão. Você pode dizer, olha, pai, mãe, tio, vô, sei lá quem, estou aqui numa brincadeira com vocês. A sessão de partida, eu sou uma pessoa que estuda manhã, tarde e noite, e agora no sistema de módulo estou ainda mais, uma pessoa ainda mais ocupada. Logo, acesso de inferência. Logo, então, eu não tenho tempo de trabalhar para ganhar algum dinheiro e, como estudante, eu preciso de materiais. Conclusão, por favor, me dê R$ 1 para eu comprar, sei lá o quê. O que se compra com R$ 1, hein? Uma folha de papel. Todo mundo entendeu esse movimento? A sessão de partida, uma informação, um dado, uma prova, enfim. A sessão de passagem, uma informação nova que você chega a partir do que já disse, e finalmente a conclusão. Qual é o seu ponto de vista? A pessoa deve lhe dar um dinheiro, certo? Você faz jus a receber sem ter trabalhado por ele. Deu para entender? Qual é o tema lá em cima? Sei lá, o atendimento das necessidades dos estudantes ou a vida de jovem independente dos pais. Entenderam, gente? Por favor, digam sim ou não. Se vocês não disserem nada, eu vou entender que eu não preciso explicar isso de novo aqui. Vamos avançar? Tudo tranquilo, Laura? Eu coloquei esse esquema em um texto para ver como é que funciona, olha. Aqui do lado direito, eu tenho simplesmente um texto normal, ele não foi feito para essa aula. Tá? Eu encontrei um texto que dava para exemplificar. E aqui à esquerda eu coloquei o nosso esquema. Veja se agora eu dei o exemplo com o tema de arma de fogo, que é uma grande furada, pensar que vou ficar mais seguro porque o povo vai estar armado. Já pensou? Enfim, dei o exemplo cotidiano, né, de se pedir alguma coisa a alguém, e agora um exemplo jornalístico, sabe? Porque sequência argumentativa aparece em editoriais, aparece em artigos, enfim, olha, adolescentes não crescem sem conflito com os pais. O que vocês acham dessa frase? Não precisa responder, viu? Aqui assinam, olha, então não é um editorial. Quando uma Folha de São Paulo, um Estadão, um O Globo publica a opinião daquele site, daquele jornal virtual, daquele jornal impresso, daquela revista virtual, é uma coisa, é o editorial, também é organizado em sequência argumentativa. E quando é um artigo, há alguém que assina, certo? Da reportagem local. Ele estava lá na reportagem local, ele trabalha lá, aí Antônio Arruda é o nome da pessoa que escreveu isso aqui. Olha, vamos ver a sessão de partida. Estão entendendo qual é a nossa análise aqui? Olha, do lado esquerdo eu tenho a parte da sequência argumentativa. Isso aqui, gente, se vocês aprenderem esse e praticarem no Enem da vida, é o que vai valer mais ponto. Se você souber se apropriar das ideias do texto motivador e colocar a sua ideia com as ideias do texto na sequência argumentativa, você garante aí uns 75%, 80% da nota, vamos dizer. Se você não souber trazer nada de novo. Entenderam? Estou aqui numa continuidade da nossa aula de redação do Enem. Então vamos lá, olha. Eles contestam, questionam, cutucam, contrariam e provocam. Ponto. Saem batendo porta e pisando duro. Vocês fazem isso, gente? Berram em vez de falar e sempre estão com a razão. Temperamentais, esse eles aqui, olha, agora é que aparece, bem estiloso o texto. Eles, quem? Os adolescentes. Apesar de que tem lá no título também, né? Adolescentes. Os adolescentes são os típicos criadores de encrenca em casa, onde travam uma batalha diária com os outros membros da família, com a empregada, é um texto que é escrito para a classe média, né, digamos assim, com os vizinhos e com o porteiro. Então, é alguém que mora em condomínio na imaginação desse autor. Não é a gente, talvez, mas a gente vai lendo, né?
De vez em quando, sobra até para o cachorro, né? Apresentando o adolescente como uma criatura maluca que briga até com o cachorro. Então, eu entendi este trecho inicial como asserção de partida, como uma premissa. Vamos partir da premissa, coloquem essa palavra nova no vocabulário de vocês, vamos partir da premissa, vamos partir do dado de que todo adolescente é problemático. Bate mesa, enfrenta todo mundo, certo? Agora, asserção de passagem. Mas aqui eu vou chegar a uma coisa nova, diferente do que eu disse antes. Vou pintar de um rosão aqui. Mas nada disso é negativo, como podem pensar muitos pais. É desgastante para todos, claro, apesar de que ninguém fica desarmado. Ou seja, os pais também atacam, né? O cachorro talvez também, né? Porém, o embate é absolutamente necessário. Então, aqui é a premissa: adolescente é nervoso, alterado. Agora, eu vou chegar a uma informação nova de que essa inquietação ela é uma coisa necessária. É o motivo da preocupação é quando isso não acontece. Gente, essa pode não ser a análise perfeita desse trecho. Toda vez que eu leio, eu vejo que não é perfeita a minha análise, tá? Mas serve para ilustrar. Serve para ilustrar. Aqui a informação nova. O conhecido de todo mundo é que adolescente é meio inquieto. Uma informação nova é a de que isso é bom e o preocupante é se ele não for assim, tá? Finalmente, o que ele quer chegar? Na minha leitura, ele quer chegar a essa parte 3 aqui. Olha. Se o conflito não existisse, o adolescente não teria uma das atitudes fundamentais nesse período. 2 pontos e o aposto, né? Uma das atitudes. Que atitude agora vai explicar melhor. Afastar-se da família para inserir-se no espaço social, diz a psicóloga e colunista da Folha, Roseli Saião. O embate é requisito para a conquista da almejada autonomia. Então, olha, me parece que o que ele quer chegar é isso aqui. Ele parte da premissa de que todo adolescente é inquieto, né? Toda pessoa nesse momento de vida. Depois ele mostra, né, que, peraí, mas isso não tem problema, isso é normal. Por que isso é normal? Porque encaminha o ser humano para ter autonomia, para se inserir no meio social, né? Na falta dele, o filho pode acomodar-se numa posição infantil, o que significa não assumir responsabilidade, nem responder por suas atitudes, é o que afirma a psicóloga. Então, quando alguém está ali meio rebelde, enfrentando, confrontando, para a psicologia da adolescência, isso aí é um indicativo de que ele está se desenvolvendo. A bronca, às vezes, é quando esse embate é com o professor, viu? Que não pode fazer como os pais, que vai lá e bota moral, né? Mas faz parte, tá? Não precisa responder. Mas algum de vocês se vê nessa situação aí? Porque a adolescência ela é um estado psicológico, né? Ela não é uma faixa etária. Em alguns momentos ela nunca acontecia, nem existia. Quando o ser humano vem em sociedade burguesa, todo mundo vai para a escola, muito tempo sem trabalhar. Antigamente a menina casava aos 12, 13 anos, 14, aos 30 já tinha 10 filhos, não tinha tempo de ser adolescente. Mas com o fenômeno da escola, aí a infância protelada, surge essa criatura que nem é adulta, nem é criança. É essa pessoa que está vulnerável a ser cooptada, por exemplo, por um narcotráfico da vida no nosso país. Né? Os traficantes são loucos por adolescentes sem nada na cabeça para ir vender droga para eles. É uma coisa triste isso. E acabam morrendo e o traficante continua rico e quem morre leva o nome de traficante quando nem é. É só uma marionetezinha. Né? E em outros países, é a história do Estado Islâmico, né, que coopta pessoas que ainda não amadureceram e tal, já li alguma coisa sobre isso, ou mesmo a pessoa ficar uns anos meio perdido na vida, até os 20, 25, parece que tem gente chegando aos 30 na adolescência ainda. Tá? Então, olha, essa é uma forma de organizar os textos em sequência argumentativa, e eu queria saber se vocês entenderam. Porque tem outra forma, certo? Essa outra forma está aí, e a gente vai até o final desse momento aqui para eu explicá-la.
está aí, eu estou demorando um pouquinho para vocês tomarem nota, né? Anotarem do jeito que puderem. Vão treinando, porque numa aula nossa, acredito que a terceira dessa nossa unidade, a gente vai fazer um pontinho extra, e depois lá na quarta também. Outra forma de organizar as ideias é assim, olha, tese anterior, você depois apresenta fatos dados, depois você usa a palavra portanto, provavelmente, né? Você chega a uma possível, encaminha para cá, olha, por isso que a seta está aqui e termina aqui a seta, tá vendo? Para uma conclusão que é de colocar a sua nova tese. Então vamos por partes aqui. Tese anterior, anotaram aí, né? TA, tese anterior. Essa tese anterior é um ponto de vista diferente do seu texto. Certo? É um ponto de vista diferente do seu texto. Isso vai ser explicado de novo e de novo depois, quantas vezes vocês precisarem. Certo? Por agora é quase como uma introdução. Então é um ponto de vista anterior ao seu. Então você pode começar o seu pedido lá por R$1 dizendo assim: pai, mãe, tio, avó, primo, irmão. Você pode pensar que seria uma coisa imprópria, por agora, você me dá R$1. Então, esse é o pensamento anterior. Isso aqui, gente, serve para tudo e para a vida inteira. Qualquer texto que vocês forem fazer, vocês treinem esse modelo e, claro, que vocês vão aperfeiçoar, vão ler, vão estudar. E se vocês utilizarem, é isso aqui que é argumentar. Então, vamos para o nosso exemplo simples do cotidiano, né? Pedir R$1 a alguém. Então, você chega para a pessoa e diz, você pode pensar, vou tentar escrever um não aqui, certo? Um tio, com um N. Você pode pensar que não deveria me dar uma coisa que eu vou pedir. Olha você fazendo drama. Uma coisa que eu vou pedir. Pode estar no seu coração, porque nós estamos em tempos difíceis. Mas, aí vem um dado, né? Porém, um dado aqui. Mas, vamos ver um fato. Mas, o senhor ou a senhora, você sabe que eu sou uma pessoa muito estudiosa e que estou num momento de aprendizado e não de ganho, de busca de conhecimento e não de ganho de dinheiro. Além disso, eu preciso de materiais para estudar. Portanto, aí você pode usar esse provavelmente ou outra palavra que você quiser, né? Já aprendemos que isso aqui é um advérbio, né? Terminado em mente, né? Então, provavelmente, o senhor ou a senhora está bem aberto o coração para aceitar me dar R$1 para que eu possa comprar uma folha de papel e fazer o trabalho de modo bonito. Compreenderam o basicão desse tipo de sequência? Compreenderam? Nessa parte aqui, olha, faz de conta que isso é seu parágrafo, viu? Você está escrevendo um parágrafo. E cada parte dessa aqui é um período do seu parágrafo. Período 1, período 2, no mínimo, né? Um período pode ter mais de um. Tá? Aqui, vamos supor, período 3. Essa parte aqui da seta, certo? Período 3. Agora, quando você está escrevendo, né, vem 1000 ideias, você saiba o seguinte, que nessa passagem do dado, do fato para a conclusão, você vai fazer a sua sustentação, entendeu? Você pode alegar várias coisas, várias informações. Você poderia dizer nesse meu exemplo, olha, vamos lá, eu fui criado com convivência com minha avó, com minha tia, então mais de uma vez eu pedi algum dinheiro à minha tia, então vamos lá. Tia, a senhora pode pensar que não é mais para me dar R$1, porque a senhora já deu. Acontece que R$1 é tão pouco, não deu para comprar o que eu queria. Aí vamos lá, mais algumas coisas. Veja, tia, eu sou um sobrinho bonzinho, eu faço todos os seus pedidos, eu vou comprar o que a senhora me pede, eu acompanho a senhora. Poxa, o que custa a senhora me dar mais R$1? Eu acredito que a senhora poderia me dar esse R$1 porque eu quero comprar tal coisa e como estudante eu tenho direito. Finalmente é a conclusão que você quer colocar na cabeça da pessoa. Certo? Então, aqui, princípio de sustentação. E esse ao menos que é que você pode também admitir algumas restrições. Então, tia, a senhora pode pensar que como já me deu R$1, não é para me dar outro. Acontece que R$1 não deu para comprar tudo que eu queria. E eu sou um sobrinhozinho tão bom.
A menos que a senhora só tenha 50 centavos, me dê mais R$ 1, porque se só tiver 50, eu aceito também. Certo? Eu acredito que a senhora, pensando que R$ 1 não é nada, a senhora pode chegar a essa conclusão aí de que é para me dar R$ 1,50. Entendem, turma, o meu exemplo, um exemplo super simples, super banal, que ele está aqui para fins didáticos. Querem me perguntar alguma coisa? Escrevam aí no chat. Estou explicando esse esquema. Tudo tranquilo? Agora, uma outra análise daquele mesmo parágrafo que a gente estudou, para a gente encerrar esse momento. Olhe, observe o parágrafo seguinte para ver os elementos da sequência argumentativa. Então, essa parte em negrita é um parágrafo. E eu vou mostrar aqui os elementos da sequência argumentativa, certo? Olhe. Mas nada disso é negativo, como podem pensar muitos pais. Então, aqui eu tenho o quê? A tese anterior. Deixa eu ver se assim dá para fazer legal. Vocês conseguem ver assim, gente? Vou limpar agora para fazer de novo. Dá para ver mesmo assim? Nesse trechinho, nesse trechinho aqui eu tenho, olha, deixa eu ver se eu subir um pouquinho, fica mais legal. Aí sai, não dá para ver. Eita. Eita, gente, o que eu faço? Sumi. Voltou, legal. Voltou, ainda bem. Pronto, fica assim. Então, olha, como podem pensar alguns pais, isso é uma expressão do pensamento anterior. Como podem pensar alguns pais. É desgastante para todos, claro, apesar de que ninguém fica desarmado. Então, veja aqui, olha, é desgastante para todos, apesar de que ninguém fica desarmado. Isso aqui é um fato, um dado, uma informação que aparece aí. Entendeu? Porém, o embate é absolutamente necessário. Aqui eu tenho a tese e o ponto de vista do texto, certo? Aqui eu tenho o princípio de sustentação. Está aqui, olha. Esse embate ele é absolutamente necessário. Recomendo fortemente que vocês revejam a aula quando eu colocar no YouTube. Peguem esse material, olhem de novo, leiam de novo. Isso aqui a gente estuda a vida inteira. Isso aqui não é uma coisa que a gente vê em uma aula e diz tchau. Entendeu? Eu quero que vocês estejam entendendo o que está sendo mostrado e o que está saindo da minha boca. Mas a tomar posse disso vai levar um tempinho para vocês. Certo? Aliás, esse aliás, ele marca uma conclusão aqui nesse parágrafo. Aliás, aqui eu tenho a conclusão. O motivo de preocupação é quando esse embate, quando ele não acontece. Entenderam, gente? Se vocês construírem parágrafos para qualquer redação, texto dissertativo argumentativo que vocês forem escrever na vida, com esse modelo, vocês vão se dar bem. Certo? Pergunta? Dúvidas? Tranquilos? Então, para respeitar o nosso intervalo direitinho, eu vou encerrar aqui fazendo uma revisão, certo? Nós vimos que sequência argumentativa é um todo que eu divido em partes, então eu tenho um parágrafo, por exemplo, e eu posso dividir esse parágrafo em partes, e o conjunto dessas partes, quando eu leio o parágrafo todo, defendem uma compreensão, defendem um entendimento, defendem uma tese, defendem um ponto de vista. Tese, entendimento, compreensão, ponto de vista, aquilo que você chama de opinião, por exemplo, é o que uma sequência argumentativa faz, é defender, justificar, explicar, certo? Eu posso organizar as ideias sob duas formas. Uma forma, eu parto de um dado, de uma premissa, de um argumento, que é uma ideia mais abstrata. Eu parto já de uma prova, uma coisa que a pessoa não tem como negar, entendeu? Coisa mais contundente. Eu estabeleço informação nova, eu faço uma inferência. A partir dos que eu disse, inicialmente, eu chego a uma nova compreensão e aí eu encaminho para uma conclusão que defende meu ponto de vista, certo? Isso aqui é para a gente treinar, para a gente ficar assim, exímio, cada um de nós virar um exímio, um habilidoso argumentador.
e não só alguém que cospe as coisas, que diz sem pensar, sem organizar. Tá? Outra forma que eu tenho para fazer é assim, eu parto do pensamento que é anterior ao meu. Nestes exemplos que eu estou dando, eu dei exemplos para eu discordar, mas pode ser para concordar também. Daqui a pouco a gente vê melhor isso. Então, eu passo de um pensamento anterior, o pensamento de que distribuir armas vai fazer bem à população, o pensamento de que alguém não é para me dar R$ 1 e eu quero que essa pessoa me dê. O pensamento, qual foi o outro? Já esqueci o outro exemplo. Sim, o pensamento de que a adolescente, que é adolescente mesmo, que bate de frente, isso é uma coisa ruim. Aí eu apresento um dado. Quando o adolescente bate de frente, ele está se desenvolvendo. Se distribuir armas, mais pessoas vão morrer, porque tem pesquisa que prova isso. Tá? Me dá um dinheiro a mais, não custa nada, porque afinal de contas eu sou estudante e as necessidades de estudantes são gigantes. Tá? Conclusão: se distribuirmos armas, vamos ficar mais inseguros, além disso, mais vulneráveis. Conclusão, por favor, eu aceito que é para me dar mais R$ 1 porque eu preciso. Conclusão, qual é o outro exemplo? Vocês me entenderam, né? Tudo bem, gente? Então, eu vou tirar aqui a apresentação. E eu repito que essa aula é para vocês revisar, olhar de novo lá no YouTube. Tem outras aulas sobre isso que eu postei lá no canal. E vocês olharem isso, passarem a observar os textos para ver se eles estão numa sequência que defende um ponto de vista. Tá certo, gente? Quem precisar. Então, eu vou interromper aqui a nossa gravação e até daqui a pouco.